A fisioterapia pode ser de grande ajuda para você que vai passar ou então já passou por uma cirurgia. Mas é preciso, gente, estar atento aos cuidados necessários, porque ao invés de ajudar, pode trazer mais problemas se não for feita da maneira adequada. Para a gente falar mais sobre esse assunto, eu recebo hoje a super fisioterapeuta Cris Galweiro. Boa tarde, Cris, minha linda, tudo bem? Boa tarde, Patrícia. Tudo e você? Tudo bem também, graças a Deus. Cris, cada cirurgia vai pedir um acompanhamento aí diferente? Então, né, na verdade, assim, ó, o pré-operatório ou pós-operatório da físio vai depender muito da conduta médica, né, normalmente. A gente usa muito ela nas cirurgias cardíacas e bariátricas. Isso é comumente usado, sempre se utiliza, porque é um protocolo padrão que se utiliza, né? Certo. Mas a gente tem visto muitos pacientes assim, vai depender muito do quadro do paciente. Se ele tiver dor, se ele tiver falta de mobilidade, vai depender de como que ele tá. Se ele tá já com uma doença que tá incomodando ele. Por exemplo, uma dor no joelho, né? Ele vai fazer uma cirurgia de joelho. Aí o médico vai avaliar essa condição e vai dizer, ó, legal pra você fazer antes, por quê? Né? Para que você ganhe resistência, ganhe força, né? Entendi. Agora, por exemplo, assim, nos casos das cirurgias onde a pessoa fraturou algum osso, quanto tempo mais ou menos assim é necessário esperar antes de começar com a fisioterapia e quais os riscos de começar os exercícios, por exemplo, Cris, antes da hora? Na verdade, o risco maior é com relação à própria cirurgia, né? E aí eu volto a falar o que eu disse agora para ti. A gente vai trabalhar junto com o médico, porque hoje a físio começa no primeiro pós-operatório. Na maioria das cirurgias de ortopedias, que a gente chama, por exemplo, né? Quadril, joelho, ombro, enfim. Normalmente a físio já inicia direto. Algumas situações, o médico solicita que seja, sei lá, vai depender da idade do paciente, de qual foi o tipo de lesão que ele teve. A gente vai ter um tempo maior de recuperação, né? Mas tem uma físio que a gente consegue iniciar antes, que é aquela de... É um preventivo no sentido de mobilizar todo mundo que está em volta daquele tecido, para fazer com que ele melhore essa recuperação depois, né? Entendi. Mas é em torno de... Depende, mas normalmente assim, sei lá, uma fratura, por exemplo, uma fratura de quadril que antigamente se trocava, fazia uma prótese e o paciente só fazia um mês depois físio, hoje, no primeiro dia pós-operatório, o paciente já está fazendo fisioterapia. Nossa! Né? Então, assim, isso é diferente. Por quê? Porque se percebeu que o paciente tem uma melhor resposta com essa mobilidade já imediata, né? Essa descarga, esse trabalho de força, né? Entendi. A gente falou sobre ossos quebrados, mas nos casos, por exemplo, de rompimento de tendões, lesões musculares, o tempo e a intensidade dos exercícios também vai fazer diferença? Vai. Normalmente, assim, ó. Esses são os casos que eu ia falar no início, que, por exemplo, assim, você lesionou um tornozelo, né? Você arrebentou um tendão de tornozelo, torceu o pé, que a maioria das pessoas torce o pé. Certo. O médico vai pedir que você fique imobilizado se for uma lesão importante, bem grande, assim, tipo, tantos por cento do tendão tá quase rompido, né? Enfim, tem que ficar com a botinha, né? Às vezes não vai ser possível fazer a físio nesse primeiro momento, os primeiros 15 dias, 3 semanas, que essa fase inicial de cicatrização, ela é importante para que o músculo, o nervo, crie um lacinho lá mais firme para que a gente consiga trabalhar de forma segura na articulação, né? Certo. Isso eu falo dentro do tecido que está machucado mesmo, sabe? Então, de 3 semanas, a gente consegue já trabalhar. Mas a gente vai trabalhar o quê? A gente vai trabalhar exercícios simples. De fazer força no joelho, fazer força na panturrilha. Vamos trabalhar movimento de outros lugares que não daquela região em específico. E drenagem, aparelhinho de ultrassom. A gente vai trabalhar outros recursos que a gente consegue, né, nesse momento, né? E quem não faz nada, por exemplo, assim, fez a cirurgia, enfim, mas não recorre a fisioterapia, o que pode acontecer, Cris? Demora mais ou pode atrofiar? Então, exatamente. O grande problema é esse. Muitas pessoas, elas acham que não é importante fazer, né? Nem o pré e nem o pós. O pós, às vezes, é mais importante do que o pré. O pré, ele é muito importante na questão do que eu falei da cirurgia cardíaca e bariátrica. A gente vai ensinar o paciente a respirar, a tossir, a fazer coisas que são essenciais para o pós dele, né? Certo. Pós-cirúrgico. Já numa cirurgia de joelho, por exemplo, eu vou ensinar o paciente a andar de muleta. Antes de ele fazer a cirurgia. E ele vai estar fazendo uma força maior naquela perna, antes já, ele vai estar com ela mais forte. Preparada. Isso, exato, mais preparada para que depois ele tenha uma recuperação ótima. Quem não faz... Normalmente, assim, o paciente, às vezes, fez cirurgia, lesionou qualquer que seja o lugar. Sei lá, às vezes o médico não tem tempo de fazer a cirurgia agora. Vai demorar
30 dias, 15 dias pra fazer a cirurgia. Nossa. É como se você tivesse que quebrar tudo aquilo de novo e fazer uma nova cirurgia, né? É mais ou menos isso. Na articulação, qualquer região do nosso corpo, ele tem um tempo de cicatrização. Esses 15 dias que eu te falei são importantes. Esses 3 semanas, 15 dias, né? Então, sempre vai ser pior se você não fizer a físio. Porque normalmente... mas vai depender muito específico de cada caso, Patrícia. Mas normalmente, que envolve movimento, articulação... sempre é melhor fazer do que não fazer, né? Não, com certeza. Sempre levando em consideração a conduta médica, né? Porque o médico é o que vai te autorizar a gente na casa nesse momento, né? Como o paciente vem de uma cirurgia ou de uma consulta já para um pré-cirúrgico, né? Nesse sentido. Geralmente, quantas sessões são necessárias num pós-cirúrgico? Também, claro, depende o local, o tipo de cirurgia, mas geralmente são quantas, mais ou menos, Cris? Ai, Patrícia, esse número é difícil, hein? Eu vou te dizer que no mínimo 10, mas 10 é um número tão pouquinho. Mas geralmente... Vai, tem paciente que faz 40 sessões de fisioterapia, 50. Depende também do que ele fez antes, de como foi a lesão e de como ele começou, né? Se foi rápido, se demorou. Pacientes, por exemplo, que fizeram um pré-operatório bem feitinho de físio, sabe? Cuidaram bem certinho, fizeram todos esses cuidados. Quando vão para o pós-operatório, a facilidade é maior para a recuperação? Você vê essa diferença, Não, Cris? a resposta é bem mais rápida, com certeza. Até porque o paciente já tem consciência de onde ele está, onde ele precisa fazer a força, o que ele precisa cuidar. E ele vai ganhar força antes. Porque esse músculo ele perde muita força. O músculo, o ligamento, a articulação, ela perde muita força a partir do momento que você faz uma cirurgia, né? Sim. Então, no pré, se você preparar ele para ele ter essas... Porque o músculo tem memória, o ligamento tem memória. Então, a partir do momento que eu vou ativar ele num exercício pós, ele vai dizer, opa, eu faço assim. Então, ele vai me ajudar. E a oxigenação, a circulação melhora, o edema todo. Então, porque não é, a gente está falando só de músculo, né? Mas eu trabalho a articulação como um todo, por exemplo, se for falar de uma articulação, né? A gente melhora o líquido, que tá ali normalmente fica inchadão, né? O calor, que é a inflamação. E o movimento em si, que fica travado, assim, sabe? Que normalmente uma articulação, quando ela tá machucada, ela fica durinha, né? E Cris, em relação aos pacientes que ficam muito tempo acamados, por exemplo, também tem estratégias relacionadas à fisioterapia para ajudar esses pacientes? É imprescindível isso. Na verdade, eles são pacientes que precisam de fisiomotora. Na verdade, a gente vai lá e vai trabalhar ativamente com ele, ou ele vai me ajudar a fazer exercício de elevar a perna, elevar braço, levantar bumbum, baixar bumbum, respiratório. Ele vai fazer ativamente ou passivamente. Entendi. Eu vou trabalhar nisso. Passivamente quer dizer, numa UTI, por exemplo, tem paciente que não tá desacordado, né? Eu vou trabalhar nele porque ele mantém aquilo que ele tem. Eu preciso manter no paciente acamado o que ele tem de massa, de mobilidade. Porque senão depois, para se pôr de pé, ele não consegue. A gente observa, muitas vezes, imagens de pessoas que ficam muito tempo no hospital, quando vão dar os primeiros passos, né? Reaprender a andar e toda essa situação. Então, esse ainda acamado é importante, essa questão da fisioterapia também. Exato. Isso foi visto muito isso na época do nosso Covid, Patrícia. Sim. Quantas pessoas fizeram, tipo, sei lá, 45 dias, 60 dias de físio para conseguir o básico. Que era levantar da cama e sentar, por exemplo. Ai, que bom que a gente pode contar, né, com os fisioterapeutas, com essa área tão bonita aí para ajudar todo mundo, viu? Cris, minha linda, muito obrigada, viu, pela presença. Obrigada a você, viu? Passa o seu Instagram, se alguém tiver alguma dúvida sobre o assunto, entre em contato com você. Faço sim. É Físio Cris Gauer, tá? Pra quem quiser, me manda um oizinho lá. Perfeito. Beijão e até a próxima, viu? viu? Boa tarde. Tá bom.